Vamos receber agora o mestre do fluxo, nosso querido Carvão. Ele é fluxo, ele é grafista, o cara é fera. Sou fã número um dele desde quando conheci ele nas redes sociais. Não paro de acompanhar ele um minuto. É uma honra estar participando desse bate-papo com ele hoje, nessa noite de sábado. E eu quero convidar Carvão, vem com a gente aí participar desse bate-papo, Carvão. Absorver, né, conhecimento de mercado. E é muito interessante esse trabalho porque são convidados sérios, né, que está trazendo conteúdo para quem realmente quer viver de mercado, quer melhorar, né, e está deixando aquelas ilusões é, de lado, né? Então, eu acho que é bem válido aí o trabalho de vocês e já dando Bacana. parabéns aí. Obrigado, Carvão. Foi pensado com muito carinho, a gente está trabalhando nisso faz tempo, né? Eu acho desde quando. Acho que foi uns 2 meses atrás que o GG fez o convite para você, né? É, é interessante que o GG sempre trabalha aí de forma séria, né, cara? Trazendo, é isso que eu falo, acho que é importante são esses perfis, né, que trazem a realidade de mercado, para quem quer trabalhar, quer melhorar, entendeu? E é isso, cara. Vamos lá, Bacana. o E que que eu Carvão, acrescento para vocês? chique. Para quem está te acompanhando aí, seu operacional, o que você tem para nos apresentar hoje aí de aula? Meu, só seus dia a dia ali no Instagram ali já é uma grande aula ali que a galera tem que acompanhar, tem que seguir, curtir, comentar, compartilhar. E aí, o que você trouxe para a gente hoje aí do seu operacional, do seu... Cara, assim, eu posso mostrar alguma coisa, né? Mas eu vim mais assim preparado para a gente para um bate-papo, né? Bacana. Falar um pouquinho, passar, né? Um pouquinho do que eu faço, da minha vivência de mercado, né? E para quem Sim. não me conhece, né, cara, eu vou fazer uma rapidinha introdução. O meu início do mercado talvez ele tenha sido, pelo menos na minha época, eu comecei no mercado em 92, né? E bom, já tem bastante tempo, né? Tem 30 anos que eu entrei no mercado. Em bolsa, eu comecei em 96. Antes, eu trabalhava com BMF, que é juros e câmbio, só que na parte de desmontagem, de estruturar a operação com derivativos, com opções, né, para corretora, mostrar para clientes, né? E lá no início, eu fiz open market, que é negociações de títulos públicos. Era via balcão, telefone, dois clientes, né? Às vezes três ou mais, negociando ali, fazendo o meio-campo ali, né? Comprando e vendendo para ganhar um diferencial, né? Era o open market, a época ali do overnight, né? A ciranda financeira, peguei o final disso, né? Mas então o meu início ele se dá antigamente, né, até pela via mais normal, que era você fazer alguma formação que tivesse a ver com o mercado financeiro. Eu fiz economia e aí já fui trabalhar no mercado, né? Hoje em dia o pessoal que está chegando vê como uma possibilidade, né, de estar fazendo uma outra atividade, pode ser que seja a principal, ou é uma atividade que vai ali estar acrescentando renda, né, para a pessoa. Então, ela vai operar algumas horas e vai estar somando aí para o ganho dela, né? Ou então virar um trader, mas veio por um outro caminho, né? Então, o meu caminho foi essa. Vi aí o pessoal falando, né? Trabalhar 2, 3 horas, né? E não mais. Eu trabalhava, começava às 8 e às 8 da noite, reunião, mercado o tempo todo, né? Então foi uma formação mais assim de trabalho, né? A carteira assinada, né? Depois eu fui trader de fundo e em 2008 eu comecei a trabalhar para mim, aí já desvinculado, né? Sendo trader autônomo. Aí nesse caminho eu peguei bastante opção, né? Que eu acho que é o mercado que acho que é o mercado mais viável de se viver de trade, né? Eu acho esse mercado mais inteligente. Depois, aí quando eu fui trabalhar para mim, você tem uma corretora, mas como cliente, antigamente a gente não ficava em casa, né? Trabalhando, ia para a corretora.
tinha todo mundo lá, né, trabalhando, os clientes e tal. E aí o pessoal fazia muito day trade. Foi aí que eu comecei a fazer day trade, porque antigamente eu não fazia, né? E aí eu tive uma grande dificuldade, né? Porque meu expertise era outro, era posições mais estruturadas, carregando com o tempo. E eu fui atrás de mais conhecimento para buscar esse resultado. Eu já conhecia gráfico, minha escola sempre foi grafista, e eu acrescentei a parte de fluxo, tá? No meu, não é, na verdade, no meu operacional, né? Mas o fluxo, ele me acrescentou conhecimento para eu olhar o gráfico de uma outra maneira. Então, ele, ele acabou se somando ao que eu já conhecia. Antigamente, acho que agora parou um pouquinho aí no Instagram e tal, tinha aquela, fluxo ou gráfico, né? E eu sempre achei que eram os dois, né? Porque um ajuda o outro, né? O gráfico, na verdade, ele não é a causa. Não vai subir porque fez um desenho gráfico. Ele é a consequência de uma dinâmica, né, de interação entre compradores e vendedores, que é dado pelo fluxo, tá? E que vai estar formando padrões, né? E dali a gente tem o gráfico como um mapa e um cenário. Então, eu acho interessante estar juntando essas duas escolas para a parte de trade, né? Lembrando, o fluxo mais para day trade, né? Você não usa fluxo para fazer posições mais longas. Aí já são outros tipos de conhecimentos, né? Então, o que eu uso basicamente para o trade, eu uso o gráfico, mas o meu entendimento do gráfico ele é melhorado pelo conhecimento de fluxo. E o pessoal Ele dá uma antigamente. lógica para o gráfico, Sim. entendeu? E o pessoal tinha aquele preconceito antes também de, meu, quem é gráfico, quem é fluxo, quem Isso que eu estou é falando. isso, né? Então, assim, poxa, juntar essas duas técnicas, né, é muito importante. E até para você se desenvolver melhor, para você poder ter uma visão mais aprofundada. E eu gosto de acompanhar você lá, que você vê o que está acontecendo no gráfico e você consegue traduzir através do fluxo aquilo dali. Quando você fala lá das entradas da É, VWAP, das sessões dos agressores lá, meu, eu acho bacana porque fica uma coisa mais didática, que você, olhando o gráfico, você tá meio cego ali, né? Digamos assim. isso. E quando você vai para Você olha uma fluxos. figura no gráfico, entendeu, meu querido? Você olha uma figura e você decorou aquela figura do livro, mas por que que ela aconteceu? Quando você entende o porquê que ela aconteceu, você começa a reparar naquele momento e, olha só, o fluxo está acontecendo, eu vou dar já alguns exemplos. Está acontecendo aquela coisa lá no fluxo, então provavelmente o gráfico vai se comportar dessa maneira, porque é o fluxo do mercado que vai desenhando o gráfico, né? Você tem compradores disputando liquidez, agredindo para cima. Você vai ter um candle que ele vai correr para cima, entendeu? Mas por que que esse candle está subindo? Ele não está subindo porque o gráfico lá atrás fez uma figura. Não, o gráfico está mostrando o comportamento de que o comprador está mais forte, que o comprador está tendo que levantar o nível de compra dele a preços mais altos, que está tendo uma disputa de liquidez entre compradores no mercado, que a venda está mais retraída, e é isso que vai estar formando, né, essas figuras. É, uma figura que todo mundo conhece, né, é a tal da armadilha. Né? Então, a armadilha é suporte e resistência. Só para dar um exemplo, né? Tem o suporte aqui, resistência, e já bateu lá duas, três vezes nesse nível aqui, por exemplo, de mínima. Né? Por que que ele forma esse nível? Porque você tem ordens grandes, ou escondidas ou não, às vezes é só no book de ofertas aparecendo mesmo, que o mercado, naquele momento, não tem interesse de vender ali. Então, ele vem meio que testar o nível, não tem interesse, ele volta. Né? Então, vai formando o suporte. Aí esse lote ele já fica meio manjado. Por quê? Todo mundo sabe que está respeitando aquele nível porque tem muita compra. Aí os caras, o que eles fazem? Eles vêm, dão uma batida naquele lote todo, né? Sai aquele negócio, todo mundo que está olhando fala assim, pô, rompeu o suporte, ou quem está no fluxo, pô, bater é vender, né? Bateram no lote grande, vai cair. Aí o mercado dá uma pequena queda, dos stops ou de gente iniciando a entrada, isso dá liquidez para quem quer comprar uma posição grande. Aí ele compra e aquela batida era fake, não tinha realmente uma urgência de vender. Aí ele Sim. pega aquele stop de todo mundo e joga para cima, e puxa para cima.
Então, muitas vezes, você está operando, eu estou marcando aquele lote, eu espero a batida nele para ver se vai voltar para cima. Aí Isso já está daí, antecipando, entendeu? sim. Hã? Isso daí você posta todos esses suportes e resistências nesses pontos aí, você É. posta no seu grupo VIP do Telegram, né, Carvão? Sim, eu marco antes, né? Tem as marcações, mas durante o pregão você vai ajustando, né? Porque os pontos eles vão se atualizando. Às vezes eles se mantêm, outras vezes não. Né? Sim, eu. Aí você estava falando da VWAP, por exemplo, a VWAP é a média ponderada do mercado, tá? Que ela é como se fosse um ponto pivô, a polaridade. Abaixo dessa média, tá? É assim, na média o mercado está o preço está abaixo dessa média, então os vendedores estão ganhando, entendeu? Então você tem uma Uhum, defesa naquele ponto. Quando, certo. quando rompe aquele ponto, você pode ter stops e ter uma aceleração para cima, entendeu? Vou vendo aqui se dá para mostrar um exemplo. Teve um evento bem legal na Petrobras. Deixa eu só, já estou com o gráfico aqui, que vai ilustrar. Olha, teve no dólar ontem. Só um segundinho. Tranquilo, Carvão. Fica aproveitando aí, pessoal tá no chat aí nos ouvindo. Pessoal, manda pergunta, desce o É, dedo aí no like, manda várias perguntas pro Carvão tá respondendo daqui a pouco aí pra gente, tá? O Carvão no finalzinho também vai estar trazendo aí a dica das galáxias pra gente, né, Carvão? Então, assim, pessoal, já vai mandando as perguntas aí, vai comentando aí o que aqui, ó, vocês estão achando beleza. da live. Beleza? Manda aí, Carvão. Deixa eu só liberar aqui Chique. a minha tela. Eu fiquei sabendo que podia usar a tela depois, né? Agora, para ver. Deixa eu ver. Apareceu aí pra você? Deixa eu perguntar pro pessoal se é tudo. Já vai aparecer, calma aí. Eu vou só aqui liberar a minha tela, ver se foi. Foi, Carvão, tá aí aparecendo tá o dólar, Tá. né, na tela. O dólar. Então, Chique. essa linha rosa é a VWAP, tá? Ela é uma linha que é a média do mercado pelo volume. Porque se for a média, de repente você tem mínima 10, digamos, máxima 20, média 15. Mas onde saiu o negócio foi no 17, entendeu? Mas aqui não, ela dá o ponto, dá a média realmente. Então, aqui estava o dólar, a abertura, que andou 1, né? Aí começou a trabalhar abaixo da média, tá vendo? Agora, esse candle que eu vou estar marcando de amarelo, ele é o candle de rompimento. Tá vendo? Ele rompe a média. E aí ele muda a polaridade do dólar para cima. Entendeu? É isso que eu estou Sim. falando. Então, aqui eu tenho um operacional que eu uso muito. Né? Primeiro eu estou vendo se ele está respeitando. Ó. Antes ele respeitou, deixou um pavio. Aí depois, quando ele rompe aqui, ele aciona, ele muda, né? O comprador passa a estar ganhando, ele começa a controlar o mercado. Então, eu gosto muito de estar usando esses livros. Antes, o que que aconteceu? Tinha um ponto que eu tinha o 315, tá? No pregão de ontem, que é onde está aqui. Deixa eu aumentar o, essa linha aqui, tá? Então, o que que acontece antes? Né, o mercado abriu para cima, ele veio nesse nível, que é a mínima aqui da abertura do candle 1, respeito. Vai lá na VWAP, não tem força para subir. Aí ele faz aqui um fake, ó, exatamente o que eu estava falando, tá vendo? Ele vem, faz o rompimento desse nível de mínima, imediatamente ele já joga para cima. Então, nessa hora, quando ele está rompendo aqui, não tem o lado direito, eu estou de olho para ver o que é. Será que isso aqui vai continuar para baixo? Mas eu sabia que tinha muitas ordens aqui nesse nível, porque eu estou acompanhando Eu uso muito o DOM, né? Ali no dólar. Aí eu tô acompanhando que ele bate e volta perto. Era no 320. Aí ele veio no 15, teve um lote, eles serviram esse lote e aí ele sai para cima. Aí quando ele sai para cima, aí você já conhece os padrões, eu falo, o cenário que pode acontecer é esse. E ele vai direto para cima. Eu tenho até um setup desse, eu tenho um setup E, de Carvão, deixa eu abertura. fazer uma Olha pergunta. só, olha. Você tem alguma quantidade de candles para ele fazer esse rompimento da VWAP?
Ou Não, assim, a parte da tipo. manhã. Ah, a Ó, você parte da tá vendo manhã. aqui, ó, só para eu Uhum. completar aqui. Eu tenho vários setups de abertura, tá? Que eu uso como um mapa. Esse aqui é um, tá vendo? Ó, ele abre, vem para baixo, para cima, corta, view up e vai para cima. Dá para ver aqui embaixo? Esse aqui embaixo? Dá sim, tá Ou não? tranquilo, tá perfeito. Se quiser, eu aumento ele porque eu Não, tenho tá bom, separado. tá dando pra ver. Tá? Então, eu tenho uns 9 setups aqui. São formas de abertura. Tá? Então, aqui é um, ó, você vê, ele vem trabalhando por baixo e tem o rompimento. Quando esse C aqui é um fake, né? Ele faz uma armadilha e começa a acelerar para cima, e eu já estou acompanhando aqui no fluxo que teve essa batida de lote, eu já vou para o meu mapa. Pô, pode ser aqui esse setup 6, né? E aí eu vou estar me posicionando para buscar esse movimento, entendeu? Faz a mesma coisa. Você vê que é o operacional, né? E aqui eu tenho um A. Pode fazer um pouco diferente, né? Aqui Uhum. casou de ser certinho. Um B e um C. Tá vendo? Sim. Mas eu estou visualizando, porque conheço a parte de fluxo, o que aconteceu aqui onde está amarelo, antes do rompimento. Entende? É como se você Sim. fosse vendo um filme que aquilo vai se repetindo. Aí você fala, isso aqui eu já conheço. Olha, né, o que é um padrão gráfico? Vou tirar aqui a tela agora, né? O que é um padrão gráfico? É algo que. Stop. Não. O padrão, ele não quer dizer que ele tenha que dar certo. Por exemplo, o carvão vou para o trabalho. Aí você sai da portaria, vira para a direita, pega a primeira rua à esquerda, né? Eu ia de metrô para o trabalho, que agora eu estou em casa. Aí pegava aquele vagão. Se você quiser me encontrar naquela hora, se você quiser me encontrar, é só você estar ali no rastro, né, do meu caminho, que a probabilidade de você me encontrar é muito grande. Mas não quer dizer que um dia eu saia atrasado, vá pelo outro lado. E o padrão gráfico é isso, é uma coisa que ele tende a te dar uma vantagem probabilística, né? Porque você já sabe que aquilo ali pode se repetir daquela maneira, entendeu? Não quer dizer que vai ser exatamente daquele jeito, toda hora, né? Então, o trade, assim, usando o gráfico, e também o fluxo, ele é muito uma noção aqui, risco, retorno, probabilidade. E uma coisa que, pelo menos eu passei no início, quando comecei a estudar gráfico, é que as pessoas querem certeza. E aí você vai estudar o Sim. resto da vida e não vai conseguir. A hora que O eu Santo virei Graal, essa né? chave, a hora que eu achava que eu ia conseguir acertar o lado direito. E aí eu percebi que não. Inclusive, eu penso o seguinte: é como se fosse um jogo de pôquer, as cartas vão se abrindo. E à medida que as cartas são os candles, que elas vão se abrindo, a sua probabilidade aumenta ou diminui. Às vezes você está achando que o mercado vai fazer alguma coisa, ele começa a ir do jeito que você quer, e aí aparece né, um candle ali, uma formação que não tem a ver, né, e que começa a tirar a probabilidade do seu ganho, do Sim. seu cenário. Aí você estopa e realiza. Então, uma outra coisa legal é você não precisa tomar aquele stop todo. À medida que o mercado ele começa a não dar muito, a mostrar que você não está certo, você pode sair antes, vai diminuindo suas perdas. Mas aí Entende? tem trader que Antigamente é eu o. ficava muito passivo ali. Sim. Hã? E tem trader que é muito Entendeu? teimoso, né, Carvão? Ele não quer sair antes, ele quer fazer o Sim. trade da torcida ali, né? Ele quer ficar torcendo que aquilo vai dar certo, vai vir, vai Você acha que o vir. mercado está errado. Por exemplo, o que Uhum. que é um rompimento? Um rompimento, quando ele dá certo, ele abre, ele já dá uma esticada para cima, porque é o nível que, para cima, é o nível que tinha venda. Some aquela venda, ele já estica para cima, vai embora. Né? Agora, se ele rompe e volta rápido, você não precisa ficar esperando ponto lá embaixo. Entendeu o que eu estou dizendo? Isso aqui não Já está sabe. legal. Se você tiver que. Outra coisa que é importante, às vezes, para pegar um movimento, eu entro 3 vezes. Eu tomo 2 stops pequenos e acerto. Você E é entendeu? bacana que eu Você vejo você vai. postando lá os stops que você toma. Né? Até mesmo a Ah, pessoa vê, meu, pô, a gente também toma stop, né? Não é só para poder sentir, pôr o pé na árvore, para sentir a temperatura da água ali, né? Primeiro você isso, não vai é. entrar Eu, de eu tinha corpo inteiro. isso.
Eu tinha um chefe que ele falava, você nada melhor para você começar a entender o dia ali do mercado do que você jogar uma ficha. Uma ficha é assim, você não vai estar com lotão. Você quer. Uhum. Primeira coisa, quando você começou a operar, aí você começa, por exemplo, com um lote pequeno. Aí você começa, a sua atenção, né, vai aumentar muito mais do que você está assistindo aqui, não. Quando você botou dinheiro mesmo, você já começa a ficar ligado, cara. Prestar Uhum. atenção. Pô, isso aqui não devia ter feito, tô certo. Já liga a sua adrenalina, o emocional, então você já fica mais focado. Então, muitas vezes eu entro, pô, não foi. Calma aí, mas será que eu estou errado? Aí tenta de novo. Tente, acho que esse stop ele não tem problema nenhum. E às vezes quem está, por exemplo, começando, né, acha que não pode tomar stop, que negócio dói muito, né? Comigo não dói, Exato. entendeu? Não dói nada o stop. Dói se eu, pô, errei e vou carregar o erro. Aí você realmente vai estar machucando, né? É, E uma coisa assim, pode falar. não, eu ia falar assim, a gente quer entrar no mercado, as pessoas querem entrar no mercado, querem operar, mas não querem assumir o risco. Elas querem ganhar, mas não querem assumir o risco de É isso. perder e perder pouco, né? Porque se a pessoa entra para fazer um risco pequeno, mas para poder sentir o mercado, ver a volatilidade, e aí depois a pessoa faz uma mão até né, melhor, mas pelo menos ela está sentindo, ela está se expondo ao risco mínimo do que já entrar com o risco máximo, tomar o stop e fazer aquele trade torcedor, achando que vai voltar, e aí o psicológico da pessoa é abalado, né? O que eu acho que tem que entender é um pouquinho o jogo, sabe? É porque a técnica, você lê um livro, tem algumas coisas que são a prática, né? Vamos lá, deixa eu. Vou pegar um pouco disso, mas eu vou falar um pouco do jogo todo, né? É, eu mostrei aqui um setup, beleza. Aí o cara, pô, aprendi. Aí na hora de fazer, e eu mesmo, tem dia que você não está tão confiante. Quando você vai pegar a sua execução e colar ali no setup, como é que eu pudesse botar do lado? Como se fosse escrever um livro. Isso aqui é um bom exemplo para eu botar num livro. Aí você fala, pô, entrei no lugar errado, saí antes. A gente vai ver que não saiu exatamente como deveria ser. Porque na prática nem tudo é perfeito. Tá Uhum. entendendo? Então, as pessoas às vezes se cobram uma coisa que pode ser, que não é daquele jeito. Quando eu comecei a fazer day trade, eu vim não é de uma escola, mas eu operava mais posição. Eu montava, por exemplo, uma estratégia de opções na abertura do vencimento e levava até o vencimento da opção. Eu montava um long short e carregava, entendeu? Eu fazia, por exemplo, eu acho que esse setor de mercado interno vai ser melhor que o externo. Aí você vendia Vale e comprava, por exemplo, uma construtora. Tá entendendo o que eu estou dizendo? E Sim. carregava aquilo. Então, quando eu fui para o day trade, eu queria pegar posições, ganhos longos, né? Porque eu vinha com essa cabeça. E trabalhei também em fundo. Fundo não tem essa cabeça do day trade ali, né? Então, mas como pessoa física que tem que tirar o seu sustento, se você pegou 300, 400 pontos do índice, já está bom, é positivo. Ah, se ele andou 3.000, você ganhou o seu, né? Sim. E eu não tinha isso. Quando você, por exemplo, você tem uma carteira, você quer proteger, né? Então, eu vou fazer um hedge com índice. Aí você fala, o índice vai cair, vendi. Ele cai 400 pontos. Aí você se zera, ele cai mais 2.000. Você foi mal. Então, no fundo, você foi mal. Você tinha que alongar o movimento todo. Mas no trade, não. Você entra, pô, peguei 400. Beliscou, já fez o seu. Então, essa mentalidade eu tive que melhorar, entendeu? Eu estudava padrões, por exemplo, no gráfico, eram padrões maiores, né? Ah, isso aqui é muito Elliott Wave, isso aqui vai para lá e tal. E aí, quando eu fui para o day trade, eu falei assim, pô, eu preciso saber o que vai acontecer nos próximos 4, 5 candles, no máximo, porque isso já vai me dar o ganho. Se você pegar, por exemplo, um dólar, ou se você pegar às vezes um candle, o dólar está dando um candle de 20 pontos, e você conseguir, você já fez o seu ganho, né? Então, Sim. é entender esse jogo que é uma soma todo dia um pouquinho, né? Essa é a parte do day trade. Eu tive que me adaptar a isso. Foi bastante difícil, né? Qual foi a maior dificuldade, Aliás, Carvão?
para Para se mim, adaptar a isso daí, assim, qual foi cara, a parte mais dificultosa, assim, para você se adaptar nisso daí? olha só, quando você aprende a fazer alguma coisa de um jeito e você tem que mudar, é bem mais difícil do que quando você não sabe e vai começar do zero, né? Quando você está cru Uhum. ali e vai ser lá e vai ser treinado de uma maneira. Agora, quando você foi treinado de uma, você tem que trocar, já é mais complicado. Depois, a moça que estava falando na live antes, lembra que ela falou, você vai fazer o que você é bom, Uhum. não foi o recado dela. Eu passei Isso. muito pelo aquilo, porque eu sempre fui muito bom em opção. Não é qual estratégia que eu boto, que eu monto, mas é como conduzir a minha estratégia. Por um lugar da opção é essa, né? Você montar e ficar parado. É você saber ir ajustando, né? Porque senão você não consegue consistência. Uma hora você ganha, outra hora você perde. Mas quando você tem a consistência de como gerenciar aquela estratégia, você consegue. Aí, quando eu fui fazer day trade, eu sentei com o pessoal que muitas pessoas tinham sido operadores de pregão, que o operador de pregão ele já tem uma outra mente, né? Aí aqui um parênteses, o pessoal vê aquele pessoal gritando lá embaixo, muitos deles não estavam operando por conta própria. Eles faziam, a maioria, né? Fazia ordem para as corretoras. Tinham os operadores especiais e tinham lá os funcionários das corretoras que executavam a ordem. Mas sempre o pessoal operava. Mas a cabeça deles era sempre desse tiro curto, entendeu? E aí eu fui trabalhar com esse pessoal, né? E ali eu larguei o meu de lado, você está pensando a maior dificuldade, para tentar fazer o que eles faziam. Então eu demorei para Entendi. entender aquele jogo, né? Entendi. A dificuldade foi exatamente o que a moça falou. Eu esqueci o nome dela, né? Danusa. Sair, é, Danusa eu Machado. saí do, tá? Eu saí do meu jogo, né, para começar um novo, né? E me comparando com os outros, né? Todo trader é competitivo, não adianta, cara. Aí o cara opera aquele lote, eu me forçava a aumentar, porque a posição você faz menor, né? No day trade você faz um pouco maior. Então essas coisas todas né, foram e, por exemplo, eu trabalhava com menos gente. Você tem uma corretora com mais de 60 caras gritando o tempo todo. Então eu tive essa dificuldade, entendeu? Um Bacana. outro jogo, um outro ambiente, né? E aí o day trade é E muito mais difícil, sim. entendeu? Muito E mais difícil. a gente vê muito disso hoje em dia, tipo assim, a pessoa tá te ouvindo a gente, aí vai mandar mensagem para você, Carvão, me passa a sua tela para eu poder fazer o seu operacional. E aí você vai passar. Aí a pessoa vai tomar dois, três loss, não, não funciona. E aí ela vai falar comigo, Miguel, me passa a sua tela, eu vou passar. Aí a pessoa vai tomar dois, três loss, e aí ela não vai fazer o dela e adaptar o operacional dela. Ela quer pegar o de alguém e achar que aquele dali vai fazer mudar a vida dela, vai fazer mudar o operacional Sim, dela. porque aqui é uma coisa pronta. As pessoas, Exato. elas acham que tem uma fórmula mágica. O meu trabalho aqui, né, na rede social é exatamente mostrar isso. Não existe essa magia, né? É complexo. Eu já sou uma pessoa que eu gosto de ler o mercado. Eu acho que não tem tipos de coisa que eu gosto de fazer, mas tem mercado que você não é direcional. Então não adianta você tentar forçar uma entrada de mercado lateral, entendeu? Então tem uma coisa Uhum. de leitura. Cada dia é um dia diferente, entende? Então você vai ter estratégias que vão funcionar num certo período e depois elas param de funcionar. Então você tem que Exato. saber, tem um pouco de arte nisso. Entende? Tem que Sim, pensar, não é decorar, eu vou comprar aqui uma fórmula, um jeito de operar, né? O jeito até sim, mas assim, uma fórmula mesmo e vou sim. repetir ela certinho. Eu acho que não vai chegar, Não, o mercado entendeu? muda Depende, os constantemente. mercados são, É. mercados são diferentes. A gente Então, eu vê estava falando como é que assim, ele tá agora com a questão de política, né? Como é que tá essa. é Meu, diferente. é diferente. Agora as pessoas têm um setup, aí chega política, aí todo esse murmurinho pra lá e pra cá, o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o mercado. Meu, antes você podia prever o que ia acontecer com o dólar em 2, 3, 4 dias. Hoje em dia você tem que ficar meio. Analisar só o Só no agora meio do ali. dia, né? É um mercado de eventos. Você tem um mercado macro, você está esperando o Fed falar às 3 horas da tarde. Entendeu? Aí você mais ou menos já sabe. Pô, de manhã vai ficar em banho-maria, daqui a pouco começa a dar uma oscilada. Agora, quando você está no mercado de política,
O cara falou não sei aonde que ele foi discursar. Uma outra pessoa falou sei lá o quê. Então, você tem os movimentos muito rápidos, a amplitude do mercado está grande, né? Você tem oscilações grandes, e do nada acontece, entendeu? Então, vão ter outros, vamos dizer assim, setups, outras figuras que vão aparecer. Então, tem um pouco disso, né? Muitas pessoas têm preguiça de pensar, entendeu? E o mercado é pensado. A gente pode pensar que no mercado financeiro, talvez tenha as mentes mais brilhantes, né? Porque envolve muita grana, né? A gente não pode pensar como só pessoa física. A gente, né? Imagina que num banco americano, num banco suíço, pô, eles operam todos os mercados do mundo, tem mega programadores, aqueles russos, indianos, fazendo, né, robô caixa preta, que ninguém sabe o que que é, com alta velocidade. Tem gente super bem informada, tem os melhores economistas. Então, é contra esses caras que a gente está, né? Então, eu sempre pensei, não, o mercado ele não pode ser tão fácil assim, porque dinheiro, todo mundo quer dinheiro, não é fácil, você vai lá e pega na árvore, entendeu? Você está disputando com essas pessoas, pessoas com mais experiência, né? E é isso, cara. Tem que ter um pouco de respeito ao mercado e entender, né, que não é uma maquininha. Por exemplo, né, lá tive duas pessoas, uma se interessou por um curso meu e o outro era para o meu assinante, que eu vou ensinando aos poucos, passando umas dicas e tal. E a primeira pessoa era uma moça, ela falou assim para mim, ó, Carvão, tudo bem? Tudo. Olha só, é, eu quero fazer o seu curso de trader, mas eu não quero ser trader. Na verdade, eu quero só ganhar um dinheiro para poder juntar com o que eu já tenho e abrir um salão de beleza. Porque o meu trabalho, que eu conheço mesmo, é salão de beleza. Então, para isso que eu quero. Então, a pessoa acha que é um empréstimo. Vai lá no mercado, ganha um pouquinho, ganha lá, completa o dinheiro e vai. Pô, como é que uma pessoa dessa vai se preparar para disputar com um bancão ou com um trader que tem 10, 15 anos de mercado? Não tem chance. Ela mesma já falou: eu não quero me comprometer, eu só quero levantar uma grana rapidinho. E teve o outro caso, foi um cara que ele falou assim: olha só, eu não quero aprender nada. Vou ser sincero, eu não quero aprender nada. Eu só quero que você me dê uma dica que eu estou com uma dívida e quero pagar ela o mais rápido Nossa, possível. aí eu Então, perco esse é o nível pressão. de comprometimento, entendeu? Eu dispensei os dois. Eu falei, cara, infelizmente, né? E o cara não, Vai- um quer aprender, outro quer pegar uma grana rápido. não, Então, e vai essa operar com pressão. mentalidade, não, mas essa mentalidade que as pessoas estão vindo, cara, não vão conseguir. Você tem que vir para o mercado. Se não for uma profissão, é uma semi-profissão. Entende o que eu estou falando? Sim. Você tem que vir preparado para poder ganhar dinheiro. Isso é uma das causas que muita gente se arrebenta, porque acha que a solução aos problemas financeiros. Só que do outro lado, tem uma outra pessoa, tem uma instituição. Você tem que entender como esse jogo funciona. A gente estava falando do fluxo. Quando o cara olha, por exemplo, um gráfico, ele não imagina que aquelas figuras são formadas pela busca de liquidez. Entendeu? Por exemplo, a pessoa, aí que eu estava falando, quando eu fui fazer o day trade, eu já conhecia gráfico, mas esse pessoal que operava, que tinha vindo de pregão e tal, o que acontece? Eles tinham uma leitura muito mais de fluxo e do curtíssimo prazo do que estava acontecendo. E eu via muitos não ganhavam dinheiro, outros ganhavam. E esses que ganhavam, opera até hoje, pô, 100% vive de day trade, eles não conhecem nada de gráfico. Eles conhecem o fluxo. Aí eu falei, cara, esse cara tem um resultado que eu não estou conseguindo ter, e eles estão usando uma outra ferramenta. Aí você tem que ter a humildade, né? Falar assim, pô, o que esses caras estão fazendo? O que eles estão lendo? Aí eu falei, isso aqui pode me ajudar. Aí eu fui começar a aprender, entender o que eles viam, e correr atrás, ali meio que autodidata, né? Você corre atrás e vai entendendo o que está acontecendo. Sim. E os caras sabem, entendeu? Os caras liam até os Sim. robôs, ó, de tanto e tanto tempo a Credit Suisse agride o mercado. Aí eles já corriam na frente do Credit Suisse para entregar em cima, um front running, né? Ganharam até a cartinha da CVM.
Mas olha o nível Sim. que o cara estava. E Ficavam quatro caras juntos, seguindo, sei lá, meia dúzia de ações. Quem entra, quem sai, quem controla o mercado, se entrou um cara novo, qual é o preço que ele defende. O cara conhece o ativo, eles conheciam o ativo que eles estavam fazendo. Ó, hoje tem um cara aqui com um robô desse jeito, tem robô de compra e robô de venda, agredindo. O cara botava as duas pontas, levava aqui e já botava para o robô. Então eles iam lendo esse mercado. a pessoa acha que vai Isso chegar é o aqui é quê? um É caixa tempo eletrônico, né? É. e técnica Ah, também, né, cara? Estou exato. falando. Sim. O cara ali que está operando, nem todo mundo está fazendo o nosso day trade. Numa boleta você entra e você sai. O cara está montando uma posição. Ou é um fundo que ele tem aquela ação em carteira e ele está trabalhando aquela ação para a carteira dele. Entendeu? Ele está defendendo. Ou daqui a pouco ele deixa cair para depois ele jogar para cima. Então tem muita manha. Vai fazer uma passagem de boleta. Estava falando do lote grande. O cara, pô, ele quer passar um lote lá embaixo. Aí ele socorre muito. Então ele vai, joga o mercado lá embaixo, passa o boletão, acabou a venda, né? Porque já conseguiu fazer o negócio, e aí fica livre para cima. Então, observar os lotes grandes é importante, porque tem coisa ali. Né? Não é, que eu falo, parece simples, mas não é só decorar a figura, entendeu? Sim. O A gente tem que Carvão, olhar o mercado e estar entendendo o que está atrás. sim, e tem uma Fala. coisa interessante que você põe no gráfico, eu esqueci o nome desse indicador, que você vê dentro da barra dos candles a quantidade de volume naquele preço. É o saldo, não, acho que não é o saldo. Você vê na barra a quantidade de preço lá que foi Eu vendedor, vejo o comprador. saldo e ali é um candle footprint. Isso, E isso no daí eu acho muito bacana. profit é o candle. Você vai lá na configuração, se você quiser eu mostro aqui o que é. Vai lá na configuração e bota candle tape reading. Ah, tá. Propriedades do indicador de preço, aí tem tipo. É candle e tape reading. Deixa eu ver se ele está aqui, porque quer que eu abra aqui? Não, você que É sabe, porque se não você vai ter quiser um abrir. númerozinho, né? É, O não, painel está tranquilo. fechado, É porque que não aí vai você dar para tá ver o falando, volume. que você tá falando da questão de formação dos tendos, dos preços, das montagens de posições, e ali você consegue ver a quantidade naquele nível de preço, né? Sim, um exemplo, que é a absorção. Você tem lá uma coisa que é engraçado, né? Quando você olha aqui, suporte e resistência, que você acha que acontece aqui na resistência? Na agressão. O que é agressão? O mercado é 10 com 20. Eu quero comprar. Eu posso ficar esperando, por exemplo, você me vender a 10, eu estou passivo, esperando a sua agressão, ou eu posso agredir a sua ordem de venda a 20. Então, quando você está em cima, lá na resistência, a gente imagina que a agressão vendedora é que está fazendo cair, né? Porque você vai chegar lá em cima, o cara entra vendendo, agressão e vai para baixo. Mas o que ocorre, quando você vai olhar o saldo de agressão, ou seja, se teve mais negócio sendo fechado na cotação de venda ou de compra, você vai ver que tem muito mais negócio fechado na cotação de venda, ou seja, o comprador e tomando a iniciativa lá em cima. Então, chega na resistência, que a gente ainda não sabe o que vai ser, ou já sabe, já está lá marcado, todo mundo compra, 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 só que o preço não anda. Muito esforço e o preço não anda. Por que o cara compra, sai negócio ali e o preço não desloca? Porque tem uma venda se renovando ali, uma barreira, né? O cara tem uma barreira, então compra. Aí você fala, tem absorção de compra ali. Daqui a pouco o cara que comprou não vai vomitar e vai vir para baixo. Aí você já é um sinalzinho que você pode estar entrando naquela resistência. Mas a gente imagina que ele cai porque alguém entrou vendendo direto, entendeu? Sim. Geralmente a gente tem essas situações de absorção. Tem outras vezes que não, o cara rompe, porque é um nível que todo o mercado está esperando, aí acaba de romper, tem o stop de quem comprou, aí inverte o fluxo e entra o cara vendendo forte. Entendeu? Então, esses padrões também de fluxo, eles se repetem. Isso aí, mais uma vez, é um falso rompimento, né?
Pô, Sim. rompeu, agora vai, não vai nada, virou tudo. Aí você tem que sair fora, cara. Entendeu? Porque você tem Tem um que ponto, saber tá todo mundo estopar. marcando. Você tem que saber na hora. Ah, é aquilo, entendeu? Por exemplo, está no dólar, 5.500. Pô, é um ponto psicológico. Aí, o mercado todo está esperando romper. Você fala, o dólar está forte, vai romper, cara, vai romper. Aí ele vem, aí tem com um lote grande, aí não rompe, não rompe. Daqui a pouco ele vem e rompe, aí todo mundo entra. Aí dá uma subida, por exemplo, vai a 510, aí o cara vem, vira tudo, aí pega todo mundo e o mercado. Entende? É como se estivesse Sim. esperando bater naquele ponto para virar. E a Então, pessoa não quer isso estopar. ajuda, né? Aí você não tem que ir, o mercado tem que ir. Você já sabe que errou ali, né? Você entrou, Exato. rompeu um nível bom, ele não foi, você tem que ir embora, cara. Você não pode ficar quando reverte o fluxo na sua cara, depois de ter rompido uma máxima para voltar. Uma outra Sim. coisa que eu uso também bastante são esses níveis, máximas, mínimas, como eu falei, VWAP, fechamento de gaps, limite de gap. São pontos que o mercado olha, né? Eu Porque a sempre máxima e a olho. mínima, ô Megali, estou aqui, É, sem querer te cortar e já sim, cortando, sim. estou fazendo assim porque senão eu não olho aqui. A máxima e a mínima é a máxima e a mínima para você, para mim, o pessoal que está assistindo em casa. Agora, se você pegar o 61 de Fibonacci, por exemplo, o meu 61 é dos 5 minutos, o seu é de 15, aí tem o cara que gosta do outro. Exato. Entende? Ele não é o mesmo ponto para todo mundo. Agora tem que ser a VWAP, é VWAP para todo mundo. Então, todo o mercado está olhando. E quem presta atenção no book de ofertas vai ver que muitas vezes tem posições grandes nesses níveis. Entende? Sim. Posições que atraem ou que estão defendendo. Então, você sabe que o mercado está olhando para ali. Abertura e fechamento de gap é para todo mundo igual. Aí, por exemplo, eu E, gosto muito de usar a média de 50, mas aí tem um cara que usa a média de 50 no 5, outro no 15. Aí o outro já gosta da média de 60 e poucos, o outro gosta da de 80. Então, né, não é assim tão claro esse nível. E foi uma coisa que eu reparei. Né? Pô, quando eu olho, eu falo assim, pô, tem lote lá naquele ponto. Mas é batata, pode começar a olhar que você vai ver. Então, com esse pessoal que fazia day trade, eu aprendi muito o que eles olhavam, né? De ouvir da mesa, né? Porque quando você está trabalhando na corretora, você ouve muita coisa. Aí os caras falam assim: olha só, vai passar o lote, bateram o lote que eu contei, voltou. E entrou compra. Olha só, o robô voltou. Então, todo mundo olha isso, entendeu? sim. Os caras. E, Tem Carvão, gente que uma pergunta. opera, não sabe nem se tem lote na compra e na venda. Não sabe nem a quantidade que tem. Vai no Você entendeu o que eu olhômetro, estou dizendo? boletou ali. Entendi. Já vi Por muito exemplo, tem um disso. lotão aqui, ó, tá entendendo? Na venda. O cara tá com um lote. Você sabe que é um cara que está vendendo ele sem parar, né? Uma ordem iceberg. Aí você compra logo embaixo dela. Porque o cara não sabe que tem aquela ordem ali. Pô, a chance de passar é muito difícil, cara. A chance de você tomar um stop é muito grande. Porque tem um cara grandão que fala: daqui não passa, cara. Parei o caminhão, eu vou ficar vendendo. E você fica ali. O cara que só, às vezes, só olha. Por isso que eu gosto dessa junção dessas duas escolas. Eu uso isso daí, eu olho esse caminhão aí também que você falou, eu olho pelo DOM. Então eu tenho o Boot, tenho o Sim, o Dom Times é ótimo, e aí eu ferramenta. tenho Volume Price também. Então, eu vejo que está posicionado ali. Se eu tô comprado na operação e no 5.500 tem um caminhão grande, mas minha saída tá nos acima, eu não vou pagar para ver o Fácil. preço chegar nos 5.500. É Isso. dois, três pontos. Deixa pro santo, entendeu? Dois, três pontos ali, você põe sua ordem antes, porque é muito mais fácil o seu preço, você sair naquela operação e sair no positivo, senão ele vai fazer igual você falou. Pô, eu parei meu caminhão aqui, daqui ninguém passa, daqui ninguém me tira, entendeu? E já era, e o cara tá montando posição. Ele não é nem operador de intraday, ele é um cara institucional, tá montando É, posição, e ele vai defender aquela região ali. uma sacada que eu estou falando. Às vezes todo mundo está operando, está todo mundo achando que o mercado todo está fazendo day trade. Às vezes não, cara. É Às vezes verdade. não. Não está todo mundo. Inclusive no day trade, os modos de se operar e o tempo gráfico é diferente. Tem instituições que fazem day trade que ele vai montando a posição, vai montando. O cara vai fazer 10 mil contratos. Não dá para dar uma boletada de 10 mil contratos, porque é um risco muito grande. Sim. Às vezes não tem liquidez e às vezes é muito grande.
errei a entrada. Você tá vendo? Então o cara trabalha, ele entra, sai, vai montando posição, vai usando o fluxo. Geralmente, na esticada, ele solta um pouco. Ao contrário, ele não inicia na esticada, né? Ele vai trabalhando com a volatilidade a favor, tipo o gradiente linear, né? Ele vai, caiu, ele compra um pouquinho, voltou, ele vai larga, ele vai melhorando o médio dele, vai trabalhando o médio, Faz trabalhando o micro médio. operações dentro daquela Microoperações, micro operações. exatamente. A gente opera gradiente aqui também, é uma delícia. É, mas E é isso, Carvão, né? O cara vai montando. sim, vai Ah, montando. Tem umas perguntinhas aqui, até também que o nosso tempinho já está meio que quase, tem mais uns 5 minutinhos ainda, mas perguntaram ah. assim, o Eliezer, Carvão, por que você migrou de opções que fazia muito bem para o day trade? O Carvão, ele ainda faz opções, né, Carvão, e opera o É, não intraday, né? migrei, na verdade. É porque a gente está conversando sobre day trade. Não, o pessoal Aí, achou que não, você parou de fazer opções, mas você faz ainda, né? não, eu faço. Apesar de eu estar falando aqui de day trade, o mercado que eu acho que é o mais inteligente é o mercado de opções, porque Uhum. você consegue estruturar a sua operação, você consegue defender, e eu acho que é muito mais viável viver de mercado via opção. Eu ganho muito mais dinheiro com opção do que fazendo day trade. Ponto. Então, agora, o cara, eu tenho curso de opções, né? Eu até esse ano só fiz um, por quê? Você ensina, só que você tem que praticar. O pessoal não Exato. vai para a prática. Então, para mim, eu gosto de ver a evolução do que eu estou ensinando nas pessoas, Sim. E entendeu? Carvão, aproveitar só um rapidinho. Nossa, Quem se interessar por opções com você, como que a pessoa chega até o seu treinamento de opções? Eu já aproveito e já falo pro pessoal aí. Você tem um treinamento de opções, que é muito bom por sinal. E aí, se a pessoa se é, interessar e quiser aprender opções com você e também quiser aprender fluxo tem com que, você, tem que abrir o curso, né? então, e aí a pessoa Eu vai não, saber por onde? Você tem alguma lista de pelo espera Instagram. pelo Instagram. Pelo Então, Instagram. pessoal, Tá acompanha lá o bom? Carvão nas Me redes seguir. sociais. É, é o que eu estou falando. Eu faço dois cursos de opções por ano. Esse ano só fiz um. Vamos ver se o ano que vem eu faço esses dois. É por isso. O cara quer aprender opção, cara, tem que praticar. Não adianta. É, vamos pensar aqui no esporte. Quero aprender a fazer, jogar futebol, aquele drible. Se você não praticar. Vamos lá, gol do Richarlison, né? Vocês viram. Aí depois todo mundo viu ele treinando aquele gol antes, né? Ele já tinha feito Golaço. até um gol ali, eu sou Fluminense, ele jogava no Fluminense, ele fez um gol desse. Mas o cara treina aquilo. Então, você, a opção, uma vez o cara falou assim, não, eu quero um método que eu chego. Eu falei, não adianta, cara, você tem que praticar, você tem que ir se desenvolvendo, entende? O fluxo também, cara, o fluxo também é tempo de tela, está fazendo, né? O professor, ele ensina e orienta depois. Eu sou uma pessoa que eu sigo, eu atendo muitas pessoas que estão comigo, né? Meus ex-alunos, eles me perguntam, já tem 2 anos, ele está me perguntando. Então, quanto mais demanda atrás, mais a gente está ajudando, né? E eu fazia uma reunião depois do curso, de 2 em 2 semanas e tal, para cada um ficar falando. E aí que eu senti, pô, o pessoal não pratica, né? Mas só vai conseguir se praticar, tá? Mas aí fica a dica das opções. Eu acho que o ativo que vai ser mais fácil as pessoas viverem de mercado. Chique. O day trade, E ele é muito rápido, cara. E é um psicológico que você é testado o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? O que ocorre? Quando você está montando alguma posição que você está levando, pô, hoje eu não estou tão legal, mas você não fica ali tentando recuperar, entende? Você vai, ajusta aqui um pouco, ajusta ali, você não precisa, não consome tanto, né? O day trade, ele te chama muito para clicar, chama muito para ficar ali o tempo todo na frente da tela. Inclusive, por exemplo, aqui já falando, né? O meu próximo curso de trade, né? Vai ser estratégias de abertura, que é exatamente para não ficar o tempo todo operando. É só ali, quando eu digo abertura, é a parte da manhã, tá? Então, seria das 9 até meio-dia, digamos. Né? E aí tem algumas coisas que são interessantes, por exemplo, a abertura de Nova York atrás um fluxo gringo. São esses detalhezinhos. A abertura da nossa bolsa.
também traz volatilidade para o nosso, para os minis futuros, né? Então você tem várias aberturas na parte da manhã, tem o horário dos indicadores. Você não precisa estar ali operando o tempo todo. Então você vai mais ou menos cercando aquele horário. Pô, vai abrir lá fora. Você já se prepara que você pode ter um trade bom, né? Então Chique. eu monto essas estratégias em cima disso. Sim. E, Eu Carvão, eu acho muito interessante um trabalho que você tem, que é do Telegram, tá? Você tem tanta comunidade gratuita lá dentro do Telegram que, meu, todo dia você está postando conteúdo riquíssimo. E você tem o Telegram também, que é pros VIPs, né? Que, meu, eu acho muito bacana, você sim. manda as notícias lá em primeira mão. Parece até que você tem aquela bola de cristal ali que você pega a notícia, você já manda lá pra galera, prepara a galera, e aí passa um tempo, vem uma notícia nos jornais falando daquilo que você já alertou o pessoal lá atrás. E eu acho isso É, importantíssimo e riquíssimo. Como é, que a pessoa consegue chegar até o seu Telegram? Pelo seu Instagram lá, tem algum link, manda mensagem no tem um link na direct, meu bio. Esse é o Instagram pago, né? Ele tem um Telegram pago. link, Telegram pago. Mas é barato, Isso. não é Sim, caro. não, é de graça, Carvão. O conteúdo que você É entrega de ali graça. é de graça, cara. Sensacional. É. Então, é só clicar na minha bio. É o único link que eu acho que tem. Chique. Aí entra lá, dá naquele. eh, Aí dá algumas coisas que tem lá. E Maravilha. o Clube VIP, eu acho que é esse o nome. Chique. Carvão, meu, muito top. Pra gente encerrar aí essa participação riquíssima sua aí, eu queria que você mandasse pra gente aí aquela dica das galáxias aí, pra gente fechar essa participação aí, que vai ser sensacional. E já agradeço desde agora aí a sua participação, seu conteúdo, por estar com a gente nesse sabadão aí, esse horário. Então, se tiver aquela dica boa aí pro pessoal aí, a gente tá no aguardo aí. Olha, teve aquela dica boa, né? De seguir aquilo que você tem mais facilidade, é melhor, sempre não ficar trocando o tempo todo. Mas eu vou dizer uma outra que veio aqui durante o nosso papo, que é o seguinte: eu, quando entrei no mercado, quando você fazia entrevista para entrar nos bancos e tal, aí eu tinha um amigo que ele falava assim, cara, Guilherme, né? Meu nome é Guilherme. Pô, Guilherme, cara, é foda lá, porque aí só tem engenheiro do ITA, os caras não, os caras não operam nem se a bolsa vai subir ou se vai cair, eles não operam a volatilidade da bolsa, que era opção, né? Porra, era uma puta matemática, não sei o quê. Aquilo me impressionou, né? Então, eu falei assim, cara, só tem cara fera ali, inteligente pra caramba. É quando eu falo assim, a minha expectativa quando eu entrei no mercado, ela é completamente diferente de quem está entrando agora. Não, vou entrar porque lá é um lugar fácil de ganhar dinheiro. E eu já entrei assim, cara, vou competir com umas pessoas que são super bem preparadas. Então, eu nunca tive na verdade, não é ilusão, mas assim, eu nunca perdi dinheiro por achar que é fácil, entende? A minha dica, né, das galáxias é você quando for estar no mercado fazendo qual tipo de estratégia, você tem que saber que tem gente muito mais preparada que você lá do outro lado. Então, Exato. respeitar o mercado e não ficar caindo nesses negócios de que é fácil, de que você vai ficar ricão. Tem cara que ganha de outra maneira e para continuar ganhando, ele posta, né, uma vida que às vezes não foi nem no trade. Então, essa maturidade, né? O pessoal está assistindo live, que vocês estão fazendo, está vendo que não tem ninguém bobo aí, entendeu? Uhum. Sempre pessoas preparadas, né? Isso eu acho que me ajudou, porque me fez preservar meu capital, sabe? Então, na verdade, não é assim, pô, vamos lá, que vai ter que ficar. A gente tem que pensar positivo, mas a gente tem que entender que você está no mercado financeiro, cara. É onde, onde tem mais dinheiro, cara. Pô, onde é que tem dinheiro? No mercado financeiro. É uma Onde é que briga estão. constante. É uma briga constante. Então, você tem que se preparar. Você tem que, cuidar do seu capital. Dois, se preparar. Entende? Você vai entrar no ringue e o cara do outro lado lá está treinadíssimo. Você não vai entrar achando que vai derrubar, é fácil, é mole, qualquer um faz. O cara já Tem que estar treinou muito tempo preparado. lá atrás, né? Né? Você tem que entrar com um pouquinho de realidade. Aí o cara entra, pô, perdi tudo. Quantas mensagens eu recebi?
Pô, perdi não sei o quê. Tem gente até que se separa por causa disso. Tô ferrado, me liga chorando, entendeu? Eu falei, pô, você achou que ia chegar lá e ia tirar dinheiro de todo mundo? O cara tá lá há 20 anos, o cara tá dentro de um banco. Então, é um pouco de maturidade também, né? E de Uhum. entender, né? Você tem que ser inteligente, né? Mercado, você tem que ser Sim. inteligente. Carvão, muito obrigado. Por mim, eu ficava aqui a noite toda porque é assunto interessante, assunto relevante, assunto importante, assunto riquíssimo. Até falaram no chat ali, pô, tô querendo dormir, mas o conteúdo tá tão bom que eu quero ficar e a pessoa tá brigando. Então, pessoal, vocês estão aí até essas horas. Compartilha nossa live, se inscreva, curta, segue o Carvão nas redes sociais. Lembrando, o Carvão não oferece ganhos fáceis nas redes sociais. Cuidado com os fake, com os robôs, tá? Porque Isso é tem importante. muito disso, então assim, cuidado, tá? O Carvão faz um trabalho seríssimo aí no E Instagram. nem vou entrar Ele, para falar com vocês para chamar para, olha, bota aqui seu dinheiro que eu vou exato, triplicar. Não vai é, ser ele, eu, não sou eu. exato. Ele faz um trabalho muito bacana lá pela Genial, né, Carvão? Tem uma live, quem quiser conhecer um pouquinho mais, Chique, meio-dia lá na Genial. Todo dia eu entro lá no canal deles, né? Eu não sou bacana. Carvão, ligado assim, eu faço só. muito obrigado mesmo pela sua participação. Beleza, Gratidão Miguel. pelo seu sim, por esse momento aí. Nos vemos em breve aí. Eu vou dar um pulo no Rio de Janeiro pra gente fazer aquele passeio de canoa Bem, aí. pô, fica falando o tempo todo e não sei quem vai ser primeiro, você vir no Rio ou eu ir aí com vocês. Tá É difícil, né? verdade. Mas tranquilo. Carvão, brigadão, boa noite. Vamos seguir aqui até Valeu. as Valeu, 15 gente. Um da tarde. abraço aí a vocês. Até mais. Sucesso Valeu. aí. Até mais. Galera, que conteúdo. Meu, tá complicado. É um conteúdo melhor. E não sei se vocês perceberam, quem tá acompanhando até agora aí, toda vez que sai um palestrante e entra um outro, eles têm alguns assuntos que se complementam. Você vê, o Carvão estava falando uma coisa que a Danusa falou, a Danusa estava falando uma coisa que o outro falou, e cada hora está tendo uma coisa que está se complementando. Então, anotem tudo, depois você vê o que vai estar sendo passado, e para vocês verem em primeira mão todo o conteúdo que vai ser disponibilizado,